Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você concurseira das carreiras policiais, precisamente para você que tá aí estudando para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tudo bem, caveiras? Eu espero que vocês estejam todos bem. Bom, como eu sempre inicio os vídeos dizendo aqui, quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito, certo? Gente, hoje daremos continuidade ao nosso assunto que iniciamos na outra aula, que é ciência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, como gosto de chamá-los, os 4 cavaleiros do Zodíaco. Então, vamos que vamos. O nosso item de retomada na outra aula foi a desistência voluntária. Nós vimos a desistência voluntária na outra aula, e nessa aula nós veremos o arrependimento eficaz, tá? Mas antes de começar, eu para você, não coloquei no slide, preciso ler a letra da lei em relação à desistência voluntária, tá? Lembrando que o dispositivo legal, ou seja, o artigo da lei, ele engloba tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, tá? Que é precisamente, se você não estiver com o Código Penal aberto, já vai levar um gato meu. Abre esse código, pelo amor de Deus. Já vai no artigo 15 do Código Penal. Professor, mas eu não tenho o código físico. Planalto, Google, Planalto, Código Penal. Você vai ser direcionado para o Código Penal totalmente atualizado, tá? Você vai ver lá no artigo 15 que esse artigo ele trabalha os dois institutos, tá? E o artigo 15 ele diz o seguinte, ó. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, percebam que aqui ele está falando da desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, aqui ele está falando do arrependimento eficaz, só responde pelos atos já praticados, tá? Então a gente usa esse artigo aí para tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz. Gente, como eu disse para vocês, para a gente entender esses institutos, a gente tem que partir para o iter criminis, tá? Já vimos a desistência voluntária, vamos agora ver o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, esse instituto, ele determina o seguinte, que o agente, ele pratica todos os atos executórios suficientes à consumação do crime. Só que ele, no entanto, adota providências para a produção do resultado do crime, tá? Sua natureza jurídica, como a desistência voluntária, é uma exclusão da tipicidade. Está lá no fato típico relativo à tipicidade, tá? Então, vem comigo aqui no iter criminis para você ver o arrependimento eficaz. Ó, lembram da desistência voluntária? Talvez vocês não tenham lembrado, né? Mas eu vou refrescar a mente para vocês. Na desistência voluntária, a gente tem uma voluntariedade do agente que desiste da prática dos atos executórios. Ou seja, quando a gente fala em desistência voluntária, nós temos o início da execução, mas antes do fim dos atos executórios, o agente vai lá e desiste. Lembra do exemplo que eu dei para vocês? O cara começou a atirar no outro, mas podendo matá-lo com mais 5 balas no cartucho do revólver, ele sai e deixa o local sem que com isso ele termine os atos executórios do crime. Um arrependimento eficaz é diferente, tá? No arrependimento eficaz, o agente ele inicia a execução do crime, ele termina os atos executórios, só que antes da consumação, antes da produção do resultado, ele se arrepende e tenta impedir que o resultado aconteça. Professor, perfeito. Agora eu queria, tá muito teórico, mas agora eu queria um exemplo prático. Tá, imagine o seguinte, imagine que João, ele atira em José. Ele tinha 4 balas no revólver, atira as 4, atinge José e José cai ao chão, cai ao solo. José está agonizando lá.
Ele ainda tá vivo, mas ele tá agonizando. E aí, João, ele se arrepende. Ele diz, pô, por que eu fiz isso com José, né? Eu não poderia ter feito isso. E aí ele pega José, coloca José no carro e leva ele para o hospital. Qual é o objetivo de João com isso? Ele não quer que José morra. Ele não quer, portanto, o resultado. Então perceba, João, ele inicia, ele dá os tiros com as 4 balas de revólver que ele tinha. Então ele iniciou, ele finalizou os atos executórios, só que antes da consumação, antes do resultado, ele vai lá e se arrepende. Tá? Ele se arrepende, portanto, para que então o resultado do crime não aconteça, para que então a morte de José não aconteça. Tá, gente? Então, fiquem com essa ideia do arrependimento eficaz no intercrimes, tá? Mas aqui eu tenho uma observação super, hiper, mega importante que não está nesse slide, mas está nesse, que é essa última observação de baixo aqui, que você vai anotá-la agora, nesse exato momento, no seu caderno. Tá? Professor, por quê? Irei explicar. Aqui eu coloquei o seguinte, ó. Em verdade, a eficácia do agente, ela tem que ser realmente eficaz. Parece redundante, parece bobo isso. Mas, para que seja aplicada o arrependimento eficaz, o arrependimento ele tem que ser realmente eficaz. Eficaz por quê, Jardel? Eficaz para que o resultado do crime, a consumação do crime, não aconteça. Não adianta nada, no exemplo que eu dei para vocês, João ter levado José para o hospital, sendo que quando ele chegou no hospital, ele morreu. Ou seja, ele não impediu o resultado. Se ele não impediu o resultado, não será aplicado esse instituto. Cuidado com isso aqui. Cuidado. Porque se você for fazer uma prova, com certeza o examinador vai querer saber isso de você. Se não houver essa eficácia, se ele vai ser aplicado esse instituto. Então, cuidado. Se ele não conseguir salvar, se ele não conseguir pedir o resultado, morte de José, no exemplo que eu dei para vocês, não será aplicado o instituto, tá? Anota isso no seu caderno. Pode colocar até assim. O arrependimento eficaz, ele tem que ser realmente eficaz, tá? Parece meio bobo, mas isso é importante. Joia? Então, a gente finaliza aqui também o arrependimento eficaz. Vejam que são institutos rápidos, porque você traçando a ideia deles no intercrimes, você consegue entender muito bem o assunto, tá? O outro instituto que é interessante também e muito importante é o arrependimento posterior, tá? Primeiro que ele tem uma diferença entre a desistência eficaz, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Ele tem uma diferença desses dois institutos. Por quê, professor? Porque o arrependimento posterior, ele não é uma causa de exclusão da tipicidade, mas, na verdade, é uma causa obrigatória de diminuição da pena. Tá? Esse instituto não está mais no artigo 15 do Código Penal. Anota no seu caderno, faz uma bolinha no seu Código Penal, se você tiver com ele, ou anota no seu caderno se você estiver vendo pelo Planalto. O arrependimento posterior está no artigo 16 do Código Penal, tá? Professor, e o que é que diz o arrependimento posterior em relação à sua aplicação? Quais são os requisitos? O Código Penal diz o seguinte, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Calma, cuidado e vem comigo. Quais são os institutos para você reconhecer o arrependimento posterior? Quais são os institutos? Não, quais são os requisitos para você reconhecer o arrependimento posterior? O primeiro, o crime ele tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça, tá? Isso aqui é extremamente importante, gente. Crime sem violência ou grave ameaça. Tá? 2. Ele tem que reparar, o agente tem que reparar o dano ou restituir a coisa. Tá?
E o 3, ele tem um limite temporal. Ele tem que reparar esse dano ou restituir essa coisa até o recebimento da denúncia. Cuidado, 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 cuidado aí, meu aluno. Pelo amor de Deus, veja a palavra que está aqui, ó. Recebimento da denúncia e não oferecimento. Por quê? Porque a banca vai querer me pegar aí numa pegadinha, tá? Na verdade, é até o recebimento da denúncia, tá certo? Se ele cumprir esses 3 requisitos, a pena dele vai ser diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, é uma causa de diminuição e está lá, se a gente for falar em dosimetria da pena, está lá na 3ª fase. Tá? Mas fiquem com a ideia de que é uma causa de diminuição da pena. Bom, tá aí um exemplo, então, desse arrependimento posterior. Ó, imagine que eu faço um furto, tá? Eu vou fazer um furto. Vou lá, vejo um rapaz X na rua, vou lá e furto o celular dele, tá? Depois que eu furtei, eu me arrependo. Me arrependi do que eu fiz. E agora? Aí eu vou lá, pego o celular que eu furtei e devolvo o celular ao dono. De forma simples, esse seria o arrependimento posterior, tá? Então, no caso, eu responderia pelo crime de furto, mas no fim, na 3ª fase da dosimetria da pena, o juiz vai diminuir minha pena de 1 a 2/3, tá? Então, percebam, eu vou responder pelo crime, só que com a pena menor, por conta do meu ato, que o meu ato foi de restituir, de devolver o bem. Professor, e onde é que está, então, o arrependimento posterior no iter criminis? Ó, lembram das fases anteriores? Se vocês não lembram, a gente vai rever isso aqui. Ó, cogitação, preparação, atos executórios. Aí a gente tem o início dos atos executórios e o fim dos atos executórios. Quem está entre o início e o fim dos atos executórios? A desistência voluntária. Tá? Fim dos atos executórios e consumação, quem está antes? A gente tem o arrependimento eficaz. Tá? A gente tem o arrependimento eficaz. Por quê? Eu finalizei os atos executórios e antes da consumação do crime, antes da produção do resultado, eu vou lá e me arrependo e, portanto, eu quero que o resultado não aconteça. Então, fim dos atos, antes da consumação, eu me arrependo de forma eficaz. E o arrependimento tem que ser eficaz. Entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia ou da queixa, a gente tem o arrependimento posterior. Tá? Então, o arrependimento posterior, ele está aqui, ó, entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia ou da queixa. Vamos relembrar os 3 institutos do arrependimento posterior. Institutos não, os 3 requisitos do arrependimento posterior. Bora comigo. Crime sem violência ou grave ameaça. Eu tenho que restituir a coisa, tá? A coisa tem que ser restituída. A coisa ela tem que ser restituída. E a coisa ela tem que ser restituída, mas com um limite. A gente tem um tempo para restituir essa coisa, que é até o recebimento da denúncia. Tá? Então são esses 3 institutos. 3 requisitos, perdão. Sempre estou dizendo institutos, mas são esses 3 requisitos. Se for cumprido todos esses 3 requisitos, a pena ela vai ser diminuída aí de 1 a 2/3. Tá? Então perceba. A pessoa, o agente, ele vai responder pelo crime. Se for o crime de furto, por exemplo, ele vai responder pelo crime de furto, só que a pena dele vai ser diminuída de 1 a 2/3. Tá? Então, no iter criminis está aqui o arrependimento posterior. Certo? Por fim, a gente vai tratar sobre o crime impossível. Tá? Kleber Masson, que é um doutrinador de direito penal, ele evidencia que no crime impossível, o agente ele emprega meios ineficazes ou há um ataque a objetos impróprios que inviabilizam a produção do resultado.
inexistindo situação de perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. Professor, traduz, pelo amor de Deus. Primeiro, antes de traduzir, eu vou ver com vocês o artigo 17, que é o artigo que expõe sobre o crime impossível. No artigo 17, ele diz o seguinte, ó, não se pune a tentativa, percebam, não se pune a tentativa, percebam, não se pune a tentativa, quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Gente, nessa ocasião aqui, o agente, ele, pelo meio que ele utiliza para praticar o crime, ou o objeto sobre o qual o crime é praticado, ele é impossível de ser praticado. Absolutamente impossível de ser praticado. Não exemplo, professor, para clarear melhor. Imaginem o seguinte. Imaginem que João ele vai matar José. Só que João ele usa uma arma de brinquedo. Vocês acham que João vai conseguir matar José com uma arma de brinquedo? A resposta seria não, porque ela não tem potencialidade lesiva, né? Então, nesse caso, a gente pode reconhecer o crime impossível, porque o meio empregado por João seria a arma de brinquedo, é um meio absolutamente impróprio para que o crime aconteça. Mas não só o meio. O objeto sobre o qual o crime é cometido também precisa ser absolutamente impróprio para que o crime impossível seja reconhecido. E dá um exemplo, professor. Imagine João vai matar José. Vou usar os mesmos nomes. Só que quando ele vai matar José, José já está morto. Ele está deitado. José está deitado, mas José já está morto. E aí João chega e começa a esfaquear José. Só que aí se descobriu depois, pela perícia, que José já estava morto antes que João o esfaqueasse. Então aqui a gente tem uma absoluta impropriedade da coisa sobre a qual o crime é cometido. Então aqui a gente vai reconhecer também o crime impossível, tá? Esses dois casos, vejam só, nesses dois casos, nós não temos a punição por tentativa. É o que justamente diz o artigo 17, tá? Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Mais uma hipótese de exclusão da tipicidade. Tá? A única diferente aqui seria, portanto, o arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição de pena. Eu vou pecar pelo excesso. Vou pecar pelo excesso. Nesse último parágrafo, eu trouxe nomes em que a doutrina dá ao crime impossível, tá? Esses nomes são facilmente encontrados em prova, muito tranquilamente. Então você pode ver o crime impossível como sinônimo dessas palavras aí embaixo. O crime impossível pode ser conhecido também como crime oco, aqui que nome estranho, crime oco, tentativa inadequada, tentativa inidônea, crime impossível, irreal ou supersticiosa, tá? Então, essa nomenclatura pode cair muito facilmente na sua prova. E aí, vendo essa primeira parte, nós vamos ver quais são aí os requisitos para o reconhecimento do crime impossível que eu já disse para vocês. Primeiro é que o meio utilizado para o cometimento do crime ele seja totalmente, absolutamente ineficaz. Então, nós temos que ter a ineficácia absoluta do meio. Meio se refere ao meio de execução, tá? Ao meio em que o crime, a forma, aliás, o objeto que o crime será utilizado para praticar o crime. Então, no caso da ineficácia absoluta, o meio de execução utilizado pelo agente é incapaz de produzir o resultado, tá? Como o exemplo que eu dei anteriormente, é o caso da pessoa que tenta matar seu desafeto com uma arma de brinquedo. Então, se ele tenta matar com uma arma de brinquedo, não é possível. Se configuraria aí o crime impossível. Tá? Além do impropriedade do meio, a gente também tem a ineficácia, aliás, a gente tem também a ineficácia absoluta do
objeto, impropriedade absoluta do objeto, sobre o qual recai a conduta da pessoa, tá? Eu coloquei no slide, compreende a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. O exemplo mais tranquilo que vocês vão ver aí em livros, em questões, é esse aqui, ó. O crime impossível pode ser reconhecido quando, em uma ocasião em que o agente tenta matar uma pessoa que já está falecida ou já está morta, tá? Então, se já está falecida ou está morta, não tem como aí punir essa pessoa que cometeu esse ato pela tentativa. Será reconhecido aí, então, o crime impossível, tá? Terminamos, então, esse assunto, que é um assunto muito tranquilo, muito rápido, mas que é um assunto importante para cair na sua prova, tanto da Polícia Militar como de outros concursos públicos aí, Brasil afora, como eu posso, se assim eu posso dizer. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse conteúdo, é super importante. E não só isso, me deixa saber se você está gostando dessas aulas, dá um feedback lá, ou aqui no comentário, ou manda no meu Instagram, @jardão_ferreira. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado por estar utilizando o meu canal como ponte para a sua aprovação. Fico muito honrado e muito feliz por isso. Até a próxima. Bons estudos. E vamos que vamos!